Vamos lá, pessoal, para a revisão de ciências? Então, olha só. Nós estudamos sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela foi criada por Mendeleev e ela foi organizada em colunas, que são chamadas de famílias, e em linhas, que são chamadas de períodos. Vamos falar primeiro dos períodos? Os períodos, que são as linhas da tabela periódica, eles foram organizados em ordem crescente de número atômico. Então, olha só, o hidrogênio tem 1, na mesma linha que ele tem o hélio, que tem 2. O que é número atômico? A quantidade de elétrons que tem um átomo. O lítio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, as linhas, elas foram organizadas em ordem crescente de números atômicos. Depois disso, é importante você saber que na tabela periódica nós temos os elementos representativos. Quem são os representativos? São o grupo A, tá? Que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esses aqui são os elementos representativos. E aqui também eu tenho os elementos de transição, ou chamados por metais de transição. Isso aqui não é importante para mim saber agora. Eu sei que esses elementos aqui, eles não seguem uma característica padrão, então para eles é necessário um estudo um pouco mais avançado. O interessante agora é eu falar sobre os elementos representativos. Que elementos são esses? As famílias. Cada família ou cada coluna dessa recebeu um nome. Por exemplo, a coluna 1A recebeu o nome metal alcalino. Todos os elementos químicos que estão aqui na família 1A, existem mais átomos, tá, pessoal? Eu só representei esses aqui. Todos os elementos químicos que estão nessa família, eles vão possuir na sua última camada. O que é a última camada? Eu tenho lá meu átomo bonitinho, ele vai ter o núcleo e ele vai ter camadas. Todos os elementos da família 1A vai ter apenas um elétron bonitinho aqui, lindo, maravilhoso, na sua última camada. Todos esses elementos que estão na família 1A serão chamados de metal alcalino. Se ele só tem um elétron, um só, ele só vai fazer uma ligação química. Por quê? Porque ele só pode ligar elétron com elétron. Agora, olha só, todos esses da família 2A, eles vão ter o quê? 2 elétrons na última camada. Então, todos que estão aqui na família 2A vão ser chamados de metais alcalinos terrosos. E vão ter todos eles 2 elétrons na sua última camada. E o que isso é importante? Quer dizer que todos que estão aqui farão apenas 2 ligações químicas. Porque elétron só se liga com elétrons. Fácil, né, galera? Olha só, outra família importante aqui. Família do boro. A família do boro, ela é a família 3A. Se é 3A, quer dizer o quê? Que ele tem 3 elétrons na sua última camada. Se ele tem 3 elétrons na última camada, quer dizer o quê? Que ele fará apenas 3 ligações químicas, já que elétron só se liga com elétron. A família do carbono é a família 4A. A família 4A quer dizer que todos esses átomos têm 4 elétrons na última camada. Se eles têm 4 elétrons, eles fazem 4 ligações. Por quê? Elétron se liga apenas com elétron. Agora, faz uma pausa aí. Bem aqui. Até aqui, você conta o número, a quantidade de elétrons que eles têm, é a mesma quantidade de ligação que eles vão fazer. A regra do octeto, tá? Ou a teoria do octeto. Como assim a teoria do octeto? A teoria do octeto, ela diz que os átomos, para atingir uma estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na sua camada de valência.
que é a última camada. Para ele ter 8 elétrons, é que ele se liga a outros átomos para alcançar uma estabilidade. É por isso que ocorrem as ligações químicas. Aí, olha só, a família do nitrogênio, que tem 5 elétrons na sua última camada, ela precisa de quantos para ter 8? É essa pergunta que você vai fazer a partir daqui, essas outras famílias. Então, no máximo, eles terão 8 elétrons na última camada. Se o nitrogênio já tem 5, ele faz quantas ligações para ter 8? 3. Os calcogênios, que é a família aqui do oxigênio, do bonitão, ele tem o quê? 6 elétrons na sua camada de valência. Se ele já tem 6 elétrons na camada de valência, faltam quantos para ele ter 8? 2. A família do flúor, ou os halogênios, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Se ele já tem 7, falta quanto para ter 8? Apenas 1 elétron. Então, olha só, esses elementos desse lado costumam se ligar com esses para alcançar a estabilidade. Beleza? Agora, eu não falei desses lindos maravilhosos aqui, ó. O grupo 8A, o grupo 18, que é chamado de gases